Jean Faria, presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, muito obrigado pela tua presença aqui. Seja bem-vindo ao nosso espaço, sua poltrona é essa. Obrigado. Então, fique à vontade. A gente que agradece aí o espaço para falar um pouquinho Fique à vontade. da nossa cidade. A gente precisa discuti-la, né? A gente está num período em que a gente precisa falar mais sobre Manaus, falar sobre o centro, Sim. que é uma coisa que a gente já conversou há muito tempo. Mas antes de começar essa conversa, eu vou chamar a vinheta e a gente já retorna. Perfeito. Como eu já o apresentei, Jean Faria, presidente do CAU, aqui ao meu lado. Jean, a gente conversou, eu até fiz aqui umas anotações, em junho de 2021. Eu entrevistei você e o Frank Albert, lá do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias e Engenharias do Amazonas. Era um período de enchente, esse que a gente está se aproximando também agora, que o Rio Negro está subindo bastante, e vocês fizeram um alerta muito sério com uma consequência absurda. A gente falou em junho, em outubro, o que vocês falaram aconteceu. O centro de Manaus, vocês alertaram que ameaçava desabar. Foi uma frase muito forte, impactante que vocês deram naquele momento. Não deu outra. Um prédio na Henrique Martins, que vocês alertaram, desabou em novembro daquele ano, melhor dizendo. O que mudou de lá para cá, Jean? Olha, eu não tenho visto nenhum tipo de ação por parte seja governo do estado, prefeitura, ou seja, dos entes que deveriam ter ali para tratar isso. A gente sabe, e volto a repetir, o centro da cidade todo é baseado em galerias que foram feitas ainda pelos ingleses há muito tempo atrás e que a gente está abaixo do nível do rio. Então a tendência da água sempre é entrar, vamos usar aqui um pleonasmo, né? Entrar para dentro da cidade, mas a gente também sabe que tem a questão do lixo, das pessoas que com a questão da educação, de jogar muita coisa dentro do bueiro. Então, assim, são vários fatores que de lá para cá a gente não percebeu nenhum tipo de mudança. Percebemos só o que aconteceu, que a gente falou, e realmente teve um prédio na Henrique Martins que colapsou, e eu posso arriscar dizer que tem mais, porque todo o centro da cidade ele é fundamentado em cima dessas galerias. E você tem mais de um prédio. Assim como aconteceu na Henrique Martins, aconteceu na 7 de setembro, pode acontecer em outro lugar. A gente precisa dar manutenção, a gente precisa fazer correções nessas estruturas para que a cidade não sofra com o impacto das chuvas, que cada vez mais, em função das questões climáticas, estão acontecendo mais fortes. Acho que há uns 15, 20 dias atrás, o centro da cidade praticamente alagou, né? Inundou, né? Prejuízo com lojista, prejuízo com as pessoas com seus carros. Então, assim, aquele evento, eu não tenho muito, eu não consegui ler, eu estava fora da cidade, mas me parece o que acontece como acontece nos outros locais. A drenagem não foi suficiente porque aquela galeria devia estar entupida, porque a gente ainda não está no período máximo da cheia, não temos alagações de água entrando na cidade. Então, teoricamente, aquelas águas deviam ser drenadas. Então, a gente pode, né, tentar estipular que aquilo ali é um pouco como se fosse uma veia entupida da cidade que precisa ser limpa. O que você falou dessa veia entupida me leva a entender também sobre um outro aspecto dessa nossa conversa de junho de 2021. A galeria foi construída para um período em que a cidade tinha uma quantidade de moradores nessa região. Hoje nós temos infinitamente mais pessoas habitando o centro, seja no período comercial ou de moradias mesmo naquela região. E eu entendo pela essa sua fala que uma artéria dessa entupida, vamos falar grosso modo de um ambiente como esse, não é talvez nem pela água que está subindo do rio, mas sim pela demanda. E fora o lixo que cai ali. Isso demanda de estudos. Você está correto. Se eu tinha uma população que era de 100 mil pessoas e hoje está em 500, isso duplicou, triplicou, provavelmente aquela artéria está subdimensionada. Então, esses estudos precisam ser feitos. Com certeza, o lixo é um percentual desse entupimento, digamos assim. Mas você falou tem relação, essa relação da quantidade de moradores do centro com a quantidade de estrutura que existe é passível
e é por isso que precisa constantemente você estar observando aquela região do centro histórico. Jean, mas vamos partir para a solução. A gente só está mostrando problema até aqui e isso são questões já conhecidas pela gente, e aqui a proposta desse programa é a gente cada vez mais falar isso para despertar interesse ao poder público, que especialistas como você estão emitindo mais uma vez um sinal vermelho ali, mostrando que essa área da cidade está cada vez mais sensível. Tem solução? A gente fala que a arquitetura e engenharia tem solução para tudo. Tá? Umas tão caras que são inviáveis, mas existe a solução, e as outras vezes mais baratas, que é, como a gente acabou de comentar, um simples estudos. Eu acho que tem que sentar, e aí estou falando das concessionárias de água, de esgoto, da questão das secretarias que tratam do centro, seja ela municipal ou estadual, e começar a mapear e fazer esse estudo. A gente sabe que existe um programa da prefeitura chamado Nosso Centro para a revitalização do centro da cidade. Com certeza, isso tem que ser pensado junto. Hoje, eles estão lançando, acho que agora, para essa semana, a questão daquele prédio da antiga 100, ali no final, no início da 7 de setembro, onde vai ser o Mirante. Sim. Então, estão começando por ali. O projeto em si é bem interessante, o próprio CAL está ajudando junto ao Infam Nacional. Então, eu acho que é a hora de começar a tratar o centro da cidade também nesse aspecto, de drenagem, de fornecimento de esgoto sanitário para aquela região, porque é uma região que precisa ser tratada, é uma região que tem um potencial turístico imenso. Imenso, sim. Jean, numa conversa prévia com você aqui, antes da gente entrar no ar, você mencionou que eu quero agora dar ao nosso público a visualização, ou pelo menos uma breve visualização, de uma das soluções que podem ser viáveis para essa região em termos de galeria, que a gente ainda está falando dessas centenárias dos ingleses. Seria algo parecido com uma galeria que você mencionou que foi construída na Djalma Batista. Você poderia relembrar esse exemplo? O que a gente estava conversando é o seguinte: a prefeitura, por muito bem feito, ela identificou um problema antes de acontecer, que foi aí na Djalma Batista. E pegou um período de feriado e começou a tratar aquele problema antes que aquele problema se tornasse um problema que realmente parasse a cidade de uma forma bruta. E eles fizeram uma manutenção preventiva e corretiva. Era uma manilha antiga, uma manilha velha, foram lá, colocaram agora uma manilha de concreto maior e trataram aquele problema. Então, essa solução adotada para Djalma Batista pode ser uma solução que pode ser adotada para o centro. Você faz o estudo, vê qual é a capacidade que tem. A gente sabe que muitas dessas galerias estão por baixo de edificações, por baixo de prédios, mas é possível se fazer o estudo e com esse estudo na mão, você vai fazer as manutenções corretivas e preventivas, que aí você consegue reduzir drasticamente qualquer tipo de problema que venha a ter com as nossas artérias, digamos assim, lá do centro. Isso não sai tão barato, até porque você mencionou nesse aspecto a condição de ter prédios nessas regiões. Você tem que desapropriar, tirar aquilo ali, ou teria alguma forma de você conseguir colocar esse equipamento ali? Tem forma como você tratar, porque ainda assim, as galerias dos ingleses são galerias que são muito grandes. Você cabe um homem em pé nela, então você tem como fazer alguns tratamentos. Agora, é claro, se tiver algum prédio ou outro que tiver que desapropriar, isso tem que ser pensado e naquele momento, se não tiver uma solução de criar uma outra artéria para drenar isso, você tem que desapropriar, não tem jeito. Mas eu acredito que, assim, pela condição de planejamento que tem o centro da cidade, que são malhas quadriculadas, digamos assim, você tem como correr. Na época da Galeria dos Ingleses, fizeram as galerias porque tinham os igarapés. Né? Hoje não, hoje você não utiliza o igarapé como esgoto, você faz todo um tratamento e aí você joga uma tubulação auxiliar. Não tem como você fazer isso tranquilamente, demanda tempo e dinheiro, isso é fato. É, no seu ponto de vista, mais viável? É mais viável. Eu acredito que você fazer uma outra galeria ou várias galerias menores pelas ruas do centro, você acaba não tendo que mexer com essas galerias dos ingleses. Você diria, Jean, que o centro de Manaus está atrasado nesse aspecto por quanto tempo? Basta a gente puxar pela memória, a última vez que alguém fez algum trabalho no centro da cidade dessa espécie, eu vou botar aí pelo menos nos últimos 20 anos, eu não vi ninguém mexendo
efetivamente em tratar o centro da cidade na questão de esgotamento sanitário ou de drenagem. Certo. Jean, a gente está falando de uma região, como você mencionou, que ela é basicamente preparada para até mesmo se tornar cada vez mais ou retornar como pontos de moradia. É uma região planejada que tem hospital, tem transporte público, tem uma rede de esgoto prejudicada, tem, mas como você está falando, é uma possibilidade de reconstruir ou de revitalizar. Agora é preciso olhar também para o centro como uma outra função, além do aspecto comercial. Acho que o grande problema do centro, de todos os centros, de todas as cidades do Brasil, é quando você olha apenas com um enfoque. Como você quer lá, olhar o comercial. O comercial vai funcionar de 6 da manhã, exagerando, até as 6 da tarde. Depois disso vira nada. A parte social, hospital, escolas, igrejas, já existem. Eu preciso criar moradia. E esse é o grande lance, o grande trunfo que eu vejo nesse projeto Nosso Centro que a Prefeitura tem. Além de alinhar com o Infam algumas pautas, eles vão levar a moradia de baixo custo para o centro, ou seja, vão retornar com as pessoas a morar no centro. E com isso você consegue dar uma outra caracterização. Eu sempre uso como exemplo para esse tipo de situação aquela região que nós tínhamos ali no Teatro Amazonas. Teatro Amazonas, a igreja, para quem é um pouquinho novo assim como eu, né, sabe que aquilo por muito tempo foi uma área vermelha. Uma zona de prostituição, tráfico de droga. E no momento que se decidiu, o Estado decidiu meter o dedo e vou revitalizar essa área, aquilo mudou. Né? Hoje é um ponto turístico, é um ponto que você vai lá qualquer dia da semana, está funcionando, Natal acontece lá. Então, isso é interessante, é esse tipo de motivação que o centro precisa. Então, a partir do momento que você leva as pessoas para morar no centro, que você dá a dignidade para elas vão ficar ali e aquele centro vai começar a ter uma outra vida. Então você precisa ter cultura, você precisa ter lazer, você precisa ter a questão social, você precisa ter moradia, para que você tenha um centro da cidade, digamos assim, funcional. Minimamente confortável e funcional. Minimamente confortável. Porque os serviços básicos que a prefeitura precisa demandar, já tem. Né? Você imagina o custo que eu tenho que ter uma linha de ônibus do centro da cidade lá para o Viver Melhor, por exemplo, né? Ou para um lugar além da barreira, como a gente já tem, a cidade já cresceu para lá. Quanto mais a cidade se espraia, mais caro fica demandar esses serviços para a periferia. E aí você tem que começar a fazer talvez algumas escolhas. Quanto mais eu adenso, né? Quanto mais adensado eu tenho, mais pessoas estão usufruindo daquele mesmo serviço que já acontece, entregue pelo Estado, pela Prefeitura. É o que a gente tinha conversado mais cedo, sobre a questão da densidade habitacional nessa região. A gente vê um crescimento absurdo nessa região do setor norte da cidade, que é essa que você mencionou, ali além da barreira, a região do Viver Melhor. Jean, parece um remake. A gente está fazendo um erro que a gente já cometeu há mais de 30 anos. Isso vem na tua memória? Quando eu comecei a fazer arquitetura, me formei na primeira turma de arquitetura aqui do estado do Amazonas, tinham acabado de construir a Cidade Nova. E aí, mais uma vez, os mais novos como eu vão lembrar de um shopping chamado Shopping Cidade Nova, Nova Cidade, uma coisa assim, que não deu certo. Nova Shopping. Nova Shopping. Isso. Por quê? Porque a cidade era meramente uma cidade de dormitório. Naquela época, o ente público não conseguia levar para lá transporte, energia de qualidade, lazer, cultura. Ou seja, as pessoas que iam morar lá iam só dormir. Trabalhavam para o centro, trabalhavam para o distrito. Então, é aquela história. Você vai adensando e você levou ali algumas décadas para a Cidade Nova ser o que é, com todos os serviços, com banco. Né? Você tem bairros de Manaus hoje que não tem banco. Né? Todo mundo precisa ir no banco. Por mais que você hoje tenha toda a área digital, você precisa em algum momento ir no banco e você não tem. Né? E olha, nem são bairros tão distantes. Zona Centro-Oeste, por exemplo, só Alvorada tem. Sim, exatamente. Banco. Os outros não tem. Dom Pedro não tem. Redenção não tem. Não tem. Então,
são serviços básicos que você precisa ter. E quanto mais eu jogo isso para fora do centro urbano, mais difícil fica para aquela pessoa ser atendida em tudo que ela precisa. Você quer ver um outro exemplo muito interessante? Foi quando fizeram o ProUrbis e o Prosamin. Antigamente se tinha a ideia de que eu vou tirar o pessoal desse igarapé, eu vou tirar, jogo para a periferia e vou deixar o igarapé limpo. Não era isso? Era o que se fazia costumeiramente. Com o Prosamin foi diferente. Não, eu vou tirar um pessoal daqui, vou alocar aqui, eu vou limpar, vou fazer uma habitação para ele aqui. Por quê? Porque nesse lugar é onde ele tem o convívio social dele. Claro. E eu devolvo ele para cá. Né? E assim foi feito o Prosamin todo. Então, as pessoas que moram ali sempre moraram naquele igarapé e funciona. Né? Esse processo, ele funcionou. Talvez falte uma pós-ocupação, um ordenamento para as pessoas entenderem que é morar coletivamente, porque uma não pode pintar a cor de amarelo a sua fachada, a outra azul, mas isso são detalhes sociais que é possível corrigir muito facilmente. O mais difícil foi feito, manter a população naquele local. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje. E hoje a cidade está crescendo, a expansão imobiliária, as invasões, como você falou, tudo para a Zona Norte. O que está acontecendo ali vai demorar um pouco a, digamos, chamar uma cidade plena, porque dificilmente se consegue ajustar os serviços todos para chegarem lá no mesmo passo que a especulação imobiliária leva. Você está falando dessa questão do setor norte, a gente vê hoje uma tendência, você é um estudioso da área, sabe bem melhor que eu sobre isso, que é a verticalização das moradias, essa questão da moradia coletiva. E a gente está vendo esse espraiamento, que foi um termo até que você usou anteriormente. A gente está vivendo esse remake que eu falei, mas a gente não está tendo estrutura também, não está tendo estrutura nem um plano para conter essa expansão para essa região, porque a gente sabe que esse problema vai continuar. Sim. Aí a gente vai precisar também entrar em mobilidade urbana, plano diretor que a gente já precisaria ter revisto em 2019, ou seja, uma sucessão de falta de atenção para esse segmento. A cidade ela é um ser que todo dia está crescendo, todo dia está acontecendo. O planejamento ele tem que acontecer sempre. O plano diretor, eu acho que ele foi revisto a última vez em 2012. Houve depois uma compilação em 2016 ou foi 2019, eu não lembro agora, mas até o Cal participou fazendo ajudando a fazer o caderno, né, do plano diretor. Mas o plano diretor é uma ferramenta muito boa. Ele foi trabalhado para que haja essa, digamos assim, esse adensamento populacional aconteça. Aumentou-se o gabarito de altura dos prédios, né? Foi feito algum trabalho nessa linha. Eu lembro que existiu uma limitação. Era 18 pavimentos, agora tem 24. 24, 25, 24, uma coisa assim. Não lembro de cabeça, mas é 24, 25. Isso já melhora bastante. Mas não é só isso, você tem que estar sempre observando e sempre tentando entender por que a cidade está crescendo para aquele lado. Óbvio, eu não posso crescer mais para a Zona Oeste, que eu tenho o Rio, para a Zona Leste, eu já estou também na beira do Rio, só posso crescer para lá. Mas será que antes de crescer para lá eu não tenho que adensar mais aqui? O Vieira Alves, por exemplo, está subindo cada vez prédio, está subindo cada vez, deixou de ser uma área residencial, de repente um lote ou dois pode voltar a ser residencial. Então, isso são coisas que precisam ser constantemente conversadas. Aí é que entra o arquiteto, o urbanista, conversar com a questão do prefeitura, governo de estado, para que isso possa acontecer efetivamente e tentar diminuir, porque não vai conseguir cortar nunca. Tá? Tanto que a cidade, no próprio plano diretor, ela já tem uma zona de expansão. Sim. Isso acontece, né? Normalmente. Mas isso é todo lugar. É natural das grandes capitais. Jean, eu quero te agradecer. Obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que você tem um tempo corrido. Semana passada essa entrevista estava marcada, mas você teve um problema pessoal. Mas o bate-papo com você é sempre muito proveitoso e eu te agradeço mesmo para a gente repensar a cidade e falar sobre Manaus do futuro. Olha, o CAL está à inteira disposição. Nós temos lá 9 conselheiros. A gente pode vir tratar dos assuntos de urbanismo. Nós temos a nossa vice-presidente, que ela, além de ser vice-presidente do conselho, ela também é advogada e faz parte
do Comitê de Direito Urbanístico da OAB. Então, a hora que você precisar do conselho, a gente está à disposição. Você só, antes de finalizar, você me deu uma boa notícia que você viajou recentemente para Brasília e voltando a falar do centro que você mencionou que está pelo menos há 20 anos ali sem ninguém pensar diretamente sobre o centro. A Prefeitura vai lançar, já lançou um projeto chamado Nosso Centro. E eu sei que vem trabalhando com o INFAM já há uns 2 anos, porque a gente participou de algumas conversas também, e um dos entraves que se tinha para melhorar a questão de melhor ocupação do centro era o tratamento do patrimônio histórico, que deve ser preservado, né? Isso é de natureza do município, do turismo, enfim. E finalmente uma normativa foi criada pelo INFAM local e estava no INFAM nacional para ser, digamos assim, promulgada. E junto com a nossa presidente nacional do CAU-BR, a arquiteta Nádia, nós fomos lá em Brasília, eu e o representante do INPLUB, que foi o Pedro Paulo, para conversar com o presidente do INFAM nacional, que assumiu agora, e ele nos deu a garantia de que ele ia acelerar esse processo para essa normativa ser logo assinada e promulgada. Isso acontecendo vai ajudar bastante a aplicabilidade das resoluções que o plano diretor quer para o centro da cidade e vai facilitar os projetos, levando para o centro da cidade investidores que possam, porventura, querer fazer alguns prédios de assentamento de residências, de habitações naquela área. Que bom. Que boa notícia. Pelo Isso menos é muito bom. destrava muita coisa aí. Então, assim, a gente percebe que, mesmo que seja um pequeno pedaço, está sendo pensado na melhoria do centro. É isso. Que bom. Jean, mais uma vez, obrigado mesmo. Volte sempre, as portas do Real Time 1 estão abertas para você. Volto a dizer, eu estou à disposição e agradeço o convite, querido. Obrigado. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Olha só, não esquece de se inscrever em nosso canal no YouTube, o Portal Real Time 1, para que você receba as notificações de entrevistas como essa. A gente está discutindo numa série de entrevistas aqui na TV Real Time sobre Manaus do futuro. A gente precisa pensar essa cidade além dos nossos olhos. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.